Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Vitor e hoje eu vou aqui passar com vocês pela parte de posts do WordPress, onde que a gente vai aprender como que funciona a criação de artigos, categorias e tags e tudo que tem a ver nessa seção do WordPress em si, que na verdade seria mais o foco do WordPress no início. Agora o WordPress está englobando muito mais coisas, não é apenas uma plataforma de blog em si. Começando aqui com categorias, vamos entrar aqui na tela. Nas categorias, podemos estruturar os artigos pelos assuntos que o site abordar. Como por exemplo, no caso de ser um blog de pet shop, poderíamos criar as categorias brincadeiras para cães, por exemplo, brincadeiras para cães. Outro exemplo que eu posso dar seria dicas para limpeza. Para limpeza. Como vocês viram enquanto eu estava criando as duas categorias, esse campo de nome é onde nós colocamos o nome da categoria em si. Em seguida temos o campo de slug, que seria a URL amigável da categoria. A gente pode colocar manualmente aqui, ou deixar em branco. Quando a gente deixa em branco, o slug é autocriado pelo nome. Também temos o campo de categoria mãe. Com esse campo de categoria a gente consegue criar uma hierarquia entre as categorias. E a descrição da categoria em si. Para dar uma dica de uma categoria mãe, vamos fazer agora uma categoria limpeza. Limpeza de gatos. Limpeza de gatos. A gente vem em categoria mãe e seleciona dica para limpeza. Como eu falei, esse slug é autocriado através da limpeza de gatos. Mas a gente pode colocar na mão uma URL qualquer que a gente quiser. Limpe gato. A gente adiciona e assim que mostra a categoria como filha de dicas para limpeza. Caso a gente precise mais para frente editar alguma categoria, a gente pode clicar na categoria que a gente quer editar e editar aqui as informações. Bem fácil, bem simples. Depois de editar as informações que queremos, a gente pode atualizar. E no caso de a gente precisar excluir, a gente pode clicar em excluir a categoria que ela já vai ser excluída. Também temos a opção de edição rápida, que no caso da categoria a gente só consegue editar pela edição rápida o nome e o slug. Depois de atualizar os campos, a gente clica em atualizar a categoria ou cancelar. A gente também pode clicar em excluir para excluir a categoria e ver para abrir a página dessa categoria. Aqui nessa tela, nós podemos criar as tags. Essas tags podem ser atreladas aos artigos, assim como as categorias. Porém, de uma forma um pouco diferente, vamos dizer assim. Essas tags, a gente também pode chamar elas para um melhor entendimento de etiquetas. Mas para que utilizar essas tags se já temos categorias? É uma pergunta comum. Na verdade, como as categorias podem englobar muita coisa, com as tags nós podemos focar em tópicos pequenos e bem específicos. Dá para pensar nas tags como palavras-chave. Por exemplo, gato. Eu estou criando aqui uma nova tag gato. O slug segue a mesma regra de categorias. Se a gente deixa vazio, ele pega pelo nome do gato e cria um slug. Ou a gente pode preencher. A gente pode adicionar uma nova tag, criando nesse botão aqui. Se a gente precisar também editar a tag que a gente criou, a gente segue a mesma linha de raciocínio de edição de categorias. Se a gente passa o mouse em cima, a gente tem a opção de editar e edição rápida, que no caso de edição rápida é a mesma regrinha lá de categorias. No caso de editar, vai para uma tela onde tem os nomes, tem os campos nome, slug e descrição.
e os botões igualzinho de categorias. Clicando em todos os posts, nós vamos listar todos os posts que nós já temos no blog. Ele é listado primeiramente com o título do post, o autor, as categorias, as tags que estão atreladas e a data. Quando clicamos em adicionar novo post, nós temos essa outra tela, onde aqui é onde a mágica vai acontecer, onde nós vamos, enfim, escrever o nosso artigo. Temos aqui algumas coisinhas que, por enquanto, a gente vai ignorar aqui, que é essa parte e essa parte aqui. Isso aqui é referente ao tema que está instalado aqui nesse site em específico. Mas vamos lá. Esse primeiro campo aqui é o título que a gente vai inserir no artigo. Aqui a gente pode inserir o artigo, por exemplo, como limpar a caixinha de areia do meu gato. Nesse campo aqui é onde nós inserimos o conteúdo do nosso artigo, onde a gente vai escrever. A gente escreve o conteúdo aqui. Do lado direito da tela, temos a primeira seçãozinha, que é onde a gente controla o status e quando que vai ser publicado e se a gente vai mover para lixeira ou publicar, entre outras coisas. O primeiro botão aqui é caso a gente esteja escrevendo um artigo, a gente quer salvar, não quer publicar ainda, mas quer salvar como rascunho, a gente clica aqui e salva como rascunho. A gente não vai perder o que a gente escreveu, mas também não vai ser publicado. Se a gente quiser visualizar o artigo na página em si, a gente pode clicar aqui em visualizar, que a gente já vai ver, vai abrir uma tela com o tema do site e com texto nela certinho para a gente visualizar como vai ficar no site. Esse campo de status aqui, nós podemos... Tem na verdade, como está em rascunho, aparece apenas duas opções, que é de rascunho em si e de revisão pendente. No caso de revisão pendente, se dependendo do tipo de usuário que está criando o texto, se o status do artigo tiver como revisão pendente, o editor tem que vir aqui e dar uma revisada para só a partir daí publicar o artigo. Visibilidade se a gente quer restringir a visibilidade desse artigo no blog. A gente pode deixar ele público ou fixar este post na página inicial, isso também vai depender do tema. A gente pode deixar ele privado, totalmente privado, apenas quem está logado pode ver o artigo, e protegido por senha. Nesse campo aqui, publicar, é onde a gente pode agendar quando que esse artigo vai ser publicado. Por exemplo, se a gente fez hoje, a gente não quer publicar hoje esse artigo, então a gente pode colocar para dezembro, por exemplo, para dia 26 de dezembro. E ele vai estar agendado para dia 26 de dezembro. Só dia 26 de dezembro que ele vai ser publicado. Em seguida, nós temos uma nova seção, que é a seção de formato. Nessa seção de formato, nós podemos escolher aqui qual o formato do post. E dependendo da escolha, algumas opções aqui embaixo vão ser mostradas. Galeria, link, citação, vídeo e áudio. Essa seção de formatos depende muito do tema que você está utilizando. Se o tema permitir esse tipo de formato, então a gente vai conseguir utilizar esse tipo de formato, e lá no site vai ter uma aparência diferente para cada tipo de formato de post. Um post de padrão vai ter uma aparência um pouco diferente de um post
no formato de citação. Em seguida, nós temos categorias. Aqui a gente vai atrelar esse artigo à categoria dele. No caso, eu criei um título de como limpar a caixinha de areia do meu gato, então eu vou atrelar limpeza de gatos, dicas para limpeza. Em seguida, temos as tags. Essas tags podemos adicionar tags para o artigo em si, que são, sabe, quase como palavras-chave. E é assim que aparece depois que a gente insere. A gente pode também depois deletar as tags. Diferente das categorias, que elas têm que ser criadas no menu categoria, as tags a gente pode criar aqui mesmo e também deletar. E por fim, a imagem destacada. Essa imagem destacada vai ser a imagem que vai ficar vai ser a imagem principal que vai ficar na página desse artigo. Vai ser a imagem que vai ilustrar o artigo para o leitor.